Olá, boa noite a todos e todas. Como estamos? Terceiro grito de encruzilhada. Tá ótimo, tá excelente. Boa noite. Boa noite, Pai, sua bênção. Boa noite, Pai. Muito Xangô mal também. abençoe, Xangô abençoe. Vamos deixar o pessoal tá. Eles estão esperando, eles ficam esperando, já é um programa dominical do fim de domingo e eles já estão entrando aqui. Boa noite. Bahia presente. Deixa eu ver se eu consigo fixar o tema aqui. Espera aí. Sejam todos e todas e todes muito bem-vindos, tá? Sejam aí. Temos hoje o nosso terceiro grito de encruzilhada. Nós tivemos o primeiro grito de encruzilhada com o professor Luiz Rufino. Tivemos o nosso segundo grito de encruzilhada com Alexandre Teles. E agora o nosso terceiro grito. O pessoal está reclamando porque eu estou conversando só com homens, mas eu vou começar a leva de mulheres. Mas não foi, né? Enfim, não foi nada, não foi intencional, aconteceu. Não é? Queria muito abrir a série de lives com Luiz Rufino. Depois, não é? Alexandre é meu primo, né? Então é uma conversa que já está desenhada, inclusive como a conversa de hoje. A conversa de hoje já faz algum tempo que nós queríamos publicizar as nossas conversas. É uma conversa que a gente já tem tido, não é? E então já faz algum tempo que a gente pensava em publicizar nossas conversas. Tanto o Gabriel quanto o Tadeu são meus filhos, ambos iniciados, não é? Tadeu iniciado em Obaluayê e Gabriel iniciado em Oxumaré. Eu vou apresentá-los aqui para a gente não perder tempo, já estamos aqui com 90 pessoas. Tatiana está aqui conosco, Tatiana linda. Tatiana, que é sua amiga, não é, Sim, Tadeu? sim. Amiga e foi uma grande professora. Se hoje eu sou o educador que eu devo a Tatiana Henrique. Aí, Tatiana, tá vendo? Aí, Tatiana. Tatiana é minha grande contadora de histórias, minha professora também, e minha aluna, ela me acompanha nos meus cursos. Então, hoje nós estamos com Obaluayê e Oxumaré, estamos com Gabriel Zacaria, que é médico psiquiatra, analista junguiano, especialista em mitologia comparada, e é iniciado, não é de candomblé, é uma fala de dentro. E Tadeu Mourão é mestre e doutor em arte e cultura pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é professor e membro de dois núcleos, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e também do Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade do Instituto Federal de São Paulo. Ele tem um livro publicado que é Encruzilhada da Cultura, Imagens de Exu e Pombagira, e mais recentemente se somou ao grupo de estudos afro-latinos americanos em Harvard, o nosso querido Tadeu. E nós temos nós não temos nos furtado, não é, de conversar sobre temas, não é? E
sobre temas ligados ao candomblé, e por isso não é que a gente fez esse título tão robusto, é próprio de Xangô, né? É próprio da minha natureza, colocar muito Edum Ará na gamela, muito quiabo no amalá, não sei se a gente vai dar conta, mas a ideia, não é, quer dizer, é uma ideia de tratar de alguns temas, não é, a partir dos estudos de Tadeu, não é, dos estudos de Gabriel, não é, e nós já temos feito isso, e eu confesso que são sempre conversas muito férteis, não é? Essas conversas que eu estou chamando esse balaio de arte, de coletividade, de análise simbólica, de psicologia analítica, de Jung, dos símbolos, dos mitos. Então, eu estou chamando tudo isso que nós vamos fazer hoje de transdiscursividade, no sentido de que nós vamos atravessar, não é, várias áreas do conhecimento sem anular nenhuma. Não é? Quer dizer, então, é como se nós fôssemos navegar por um oceano de conhecimentos, não de áreas, entre aspas, diferentes. E aí eu tenho certeza, fiquem conosco, que vocês vão gostar muito, não é? Essas conversas já estão um pouquinho afinadas, porque são conversas com as quais nós já temos são temas com os quais nós já temos lidado, não é? Então, elas já estão mais ou menos afinadas na nossa cabeça. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Tadeu. Vou chamar Tadeu e Gabriel, porque eles são meus filhos, né? Então, eu vou chamar, filho é mais novo, eu vou chamar de, eu adoro os pronomes de tratamento, mas vou chamar de Tadeu e Gabriel, porque vocês são meus filhos. Por favor, como o senhor quiser. Dê um salve aí para todo mundo. Então, boa noite todo mundo, a bênção de todos e vai ser um prazer compartilhar aqui alguma coisa com vocês nessa live. Boa noite a todas e todos, também peço a bênção e já agradeço de antemão pela escuta generosa que nós vamos compartilhar aqui nessa live de hoje. E é uma grande honra participar desse projeto, principalmente junto com o Pai Sidney, que é nosso pai, nosso babalorixá, nosso iniciador e um grande exemplo para nós. Então vamos começar. Vamos começar. Vocês sabem, né, que eu estou numa jornada de repotencialização, eu chamo de repotencialização dos mitos. Os mitos estão, né, eles estão nas comunidades tradicionais de terreiro, nas tradições de matriz africana, mas me parece que eles também sofreram, não é, um movimento de despotencialização. Não é? Me parece que a dicotomia mitos e logos acabou também nos pegando de alguma maneira e ela acabou um pouco despotencializando os nossos mitos, não é? E aí, Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho em que momento, não é, que nós nos cruzamos, né, nós de Candomblé e também a psicologia analítica, que consideramos não é tão importante, não o mito para nós. Sim. Ótimo, pai. Então, para começo de conversa, né, a psicologia analítica que foi fundada pelo Jung tem um grande diferencial em si, porque o Jung, ele talvez tenha sido a primeira pessoa dentro da psicologia ocidental que criou um novo olhar sobre o mito. Porque, em termos psicológicos, até o trabalho do Jung, o mito era visto ainda como um simulacro da realidade, como uma tentativa falha de explicar o que não podia ser explicado. E foi o Jung, o trabalho dele dentro da psicologia, que trouxeram um novo paradigma de olhar sobre o mito. O mito não mais como algo que imita uma outra versão, uma imitação imperfeita, mas sim o detentor de uma grande verdade psíquica, uma verdade psíquica coletiva. Então, nesse embate entre mito e logos,
Eu vou começar falando um pouquinho sobre as definições analíticas do mito e da dinâmica mitológica. É, o mito, ele parte de um saber coletivo, ele tem raízes no inconsciente, o mito é um saber compartilhado, e por vir desse arcabouço coletivo e compartilhado, ele expressa grandes verdades arquetípicas. Esse arquetípico é um qualificador do que é essencialmente humano. Então, um mito, ele não está falando apenas de um indivíduo ou de um grupo pequeno de indivíduos. O mito tem uma validade universal sobre a humanidade. A gente pode se conectar com esse mito, mesmo esse mito tendo vindo de uma cultura que não é a nossa cultura de origem. Um outro ponto muito importante a respeito dessa dinâmica mitológica é que o mito tem um quê de atemporalidade. Então, um mito que foi contado há milênios pode se comunicar de uma maneira muito significativa com uma pessoa na contemporaneidade. Esse mito ele continua estabelecendo uma relação dialética. Ele não perde o seu significado, ele não perde a sua verdade. Esse conhecimento simbólico do mito, ele é essencialmente polissêmico. O que isso significa? Que o mito, ele se conecta a diversos significados possíveis. Então, quando nós entramos em contato com o mito, nós vamos fazer uma leitura muito singular, muito pessoalizada desse mito, e ele vai se comunicar com a gente por diversos sentidos. E essa é uma característica muito especial do conhecimento mitológico, porque esse tipo de conhecimento, ele promove uma compreensão integrada, uma compreensão que passa pela racionalidade, mas também mobiliza afetos e emoções, que passa pelas sensações e provoca intuições. Então, o mito, ele não coloca nenhuma dessas funções da consciência numa hierarquia superior à outra. Ele, para ser compreendido, ele passa por essa compreensão, ele passa por esse entendimento que é plural. O mito, ele nunca fica encaixotado dentro apenas de uma função da consciência. Ele não vai ser um mito só racional, ele não vai perder a capacidade dele de nos afetar e mobilizar emoções. E esse conhecimento simbólico, ele precisa ter um cuidado de ser mantido como simbólico. Porque se a gente quiser matar um mito, a forma de nós fazermos isso é justamente o literalizando. Então, pegar um mito, seja ele qual for, de qualquer cultura, e literalizá-lo, lê-lo, absorvê-lo como um relato que está ali como quase um relato histórico ou um relato que vai ser visto numa literalidade, isso é justamente matar toda essa potência que o mito tem de mobilização e de transformação. Já o pensamento lógico, a dinâmica do logos, ela tem a ver com o saber aprendido. Não é um saber coletivo, universal e que vem do inconsciente. É um saber conscientemente produzido, que tem o seu valor. No entanto, esse é um valor que geralmente tem uma datação, está dentro de um tempo muito mais circunscrito do que o tempo do mito. E esse saber lógico, ele prioriza a racionalidade, muitas vezes extirpando as outras funções da consciência, como os afetos, como as sensações, as intuições. É um saber que fica muito circunscrito à racionalidade. No entanto, o que eu acho mais interessante dessa discussão para a gente que é de candomblé é que talvez dentro do candomblé, e na psicologia analítica esse é um ponto de encontro, essa distinção entre mito e logos, essa dicotomia entre eles, talvez nem seja necessária, porque todo o sistema epistemológico do candomblé é um sistema mítico, e todo o logos do candomblé é também um logos mítico. Então, tudo que nós fazemos dentro de uma casa de axé se relaciona ao mito. Tudo que nós fazemos, comemos, ou que deixamos de comer, cantamos, dançamos, todos esses atos e toda a vivência do candomblé se reporta diretamente a uma vivência mítica. E essa vivência mítica, que é experimentada no candomblé, está muito de acordo com a vivência mítica que o Jung e outros autores pós-jungianos, como, por exemplo, James Hillman, propõem. Que todos esses autores da psicologia analítica, eles propõem que, na verdade, não há experiência humana que não seja uma experiência mítica. O mito,
ele é o arcabouço, o alicerce pelo qual vai se estruturar todo o nosso sistema psíquico. Então, a gente pode pensar isso numa instância individual. Quando nós sonhamos, por exemplo, nós estamos produzindo os nossos mitos individuais. E também, quando nós passamos pelas diversas fases e momentos que são comuns à humanidade, nós estamos nos conectando aos mitos coletivos. Então, quando eu me apaixono, essa paixão minha é a paixão de Obá por Xangô. Quando uma pessoa vai à luta e se imbui de um heroísmo, de uma força, ela está imbuída do heroísmo de Ogum. Quando uma pessoa está passando por uma gestação, seja uma gestação literal ali de um bebê, ou a gestação de uma ideia, de um projeto, ela está gestando aquilo junto com Oxum. Então, essa interface entre a nossa vida psíquica, tanto individual quanto coletiva, se dá o tempo inteiro pelo mito. E então, acho que esse é um grande ponto de encontro da psicologia analítica e do candomblé, que é justamente ver o mito não como um adendo, não como um acessório, mas justamente como o que há de mais essencial e significativo dentro dessa experiência. Eu estou pensando o seguinte, eu estou pensando que toda experiência não é uma experiência mítica. E tudo que acontece no candomblé, nas tradições de matriz africana, em certa medida, ou talvez completamente, são o ritual, quer dizer, o rito que nós praticamos, ele é mítico, não é? A experiência, o mito, ele é muito coletivo, não é? O mito é coletivo, né? Quer dizer, a ética do mito é a coletividade, não é? Na verdade, inclusive, eu estou pensando que é tão importante para a psicologia analítica, porque você só pode se curar a partir de experiências coletivas. Você não se cura, né, sozinho, não é? Então, eu fico pensando que esse atravessamento se dá porque quando o candomblé, já faz tempo que nós conversamos sobre isso, sobre como as tradições de matriz africana elas são terapêuticas, não é? No sentido de que elas cuidam do todo, não é? Quer dizer, elas não cuidam de uma parte. Parece, às vezes, estar cuidando de um indivíduo, parece que está cuidando do individual, mas, na verdade, não. Não é? Quando nós... por exemplo, quando nós nos voltamos, né, e nós já conversamos bastante sobre isso, para a experiência do transe, não é? Do transe de descorporação. Então, quando a gente se volta para a experiência do transe de descorporação, o que é a experiência do transe de descorporação? O transe de descorporação é justamente um momento de reatualização mítica. Não é? Então, por meio do transe, você se cura. Por meio do transe, você se torna rei, você se torna rainha, você se torna fogo, ar, água, terra, você se torna justiça, você se torna o próprio amor, você se torna nutrição. Então, por meio do transe, você se expande. As pessoas têm me falado muito, as pessoas de axé, elas têm me perguntado por que nós de axé temos sofrido tanto com a pandemia. Por que nós temos sofrido tanto? Porque nós sentimos mais diretamente o mito que está agora, nesse exato momento, sendo reatualizado. Porque as nossas experiências são míticas. Porque nós, a pessoa que não é do axé, a circunferência, ela é menor, né? Quer dizer, nós temos a nossa circunferência do sentir expandida, não é? Quer dizer, expandida também por essas experiências rituais, não é? Que são experiências rituais, que são experiências míticas, são experiências de reorientação, de uma de colocar Ori numa nova ação. E que ação é essa?
é uma ação mítica, não é? De devolver à nossa cabeça, ao nosso corpo, essa experiência que é sempre coletiva. Ela é sempre coletiva, não é? Quer dizer, e aí, Gabriel, eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre as associações, não é, que nós podemos fazer entre o transe e descorporação e uma leitura a partir e uma leitura junguiana. Eu acho que uma leitura bastante possível, pai, e que tem um completo diálogo com isso que o senhor está dizendo, vem primeiro desse poder terapêutico do mito. Então, há vários autores junguianos que dizem o quanto nós estamos adoecendo por uma falta de contato com o mito, ou por a falta de uma relação mais viva e simbólica com esse mito. No transe de descorporação, uma possibilidade de leitura junguiana desse transe, né? A gente pode imaginar que durante esse momento do transe, a nossa consciência, o nosso ego, o nosso oi, ele empreende uma espécie de mergulho dentro da nossa própria psique. E o que há ali no âmago da psique? O que há de mais central nessa psique? Jung postula que no centro da psique existe uma estrutura chamada self, ou si mesmo. Esse self, ele atua como uma espécie de centro regulador, um centro regente da psique. E esse self, ele tenta exercer uma possibilidade de autorregulação, de autocura da psique, reencaminhando essa psique quando a consciência, quando o ego, quando o ori estão polarizados demais em um caminho que não é criativo. Então, durante o transe, eu penso que há uma comunicação maior desse ego com esse self, a partir de fechar os olhos, silenciar e empreender esse mergulho em si mesmo, que na prática é um exercício meditativo, é uma meditação afro-brasileira. E esse momento promove um encontro com esse si mesmo mais profundo. E há vários autores pós-junguianos, como Byton, como Neumann, que falam desse eixo que liga o ego, a nossa consciência, e o self, esse centro regente do inconsciente. E quanto mais fluido for o trânsito entre o inconsciente e a consciência, mais saudável é essa vida psíquica. Porque então essa pessoa ela pode entender melhor as mensagens do seu próprio inconsciente e também acessar esse inconsciente em busca de respostas. E todos nós que passamos pelo transe, já tivemos essa experiência de uma terapêutica de expansão por ele. Há vários momentos em que talvez nós estejamos angustiados ou tenhamos um conflito e que, a partir do transe, sem ninguém dizer absolutamente nada, só por aquele corpo se colocar em sintonia consigo mesmo, com o tambor, com o divino, e aproximar essas instâncias consciente e inconsciente, após o trânsito, às vezes a gente já sai com essas respostas. A gente já sai com um novo direcionamento, já sai menos angustiado. Então, há um valor terapêutico inerente ao transe que é imponderável. E eu penso que é justamente por essa aproximação entre ego e self, essa aproximação nesse eixo que conecta a consciência com o inconsciente. Eu tô nós, né, quer dizer, faz algum tempo surgiu uma polêmica sobre a questão da dança no candomblé. Então, faz algum tempo surgiu uma polêmica sobre a questão da dança, inclusive a questão da dança dos orixás. E eu estou pensando que, de novo, não é, quer dizer, essa crítica a uma dança coreografada, ela quer negar uma ética do coletivo, porque quando para além, né, das contribuições que você vai trazer, Gabriel, eu queria trazer essa contribuição, que quando eu aprendo uma dança já dançada, eu me conecto a quem já dançou. Entendeu? É diferente de
criar uma dança nova. Se eu crio uma dança nova, eu não estou me conectando ao já dançado, não é? Então, também por isso, e me parece que, ao mesmo tempo, de novo, nós estamos caindo numa armadilha do individual e não da individuação. Sim. Não é? Caindo na armadilha de ter uma dança só minha, de ter uma dança que, na medida para mim, uma dança que não me traga desafios, uma dança que não precisa ser aprendida. É preciso entender que transe de descorporação tem a ver com ceder. Ceder, inclusive, ceder ao mito, ceder ao self, ceder ao criador, ceder ao orixá como coletivo. Não é? Quer dizer, então, a dança, ela quer justamente negar o Estado colonial e a sociedade falocêntrica, porque a dança, ela requer que você se flexibilize, não é? Ela requer. E eu penso que a gente precisa, e também por isso que é tão importante essa conversa, que a gente precisa alçar voo. A gente precisa tirar um pouco tirar, não é? Quer dizer, desofuscar, eu penso que é essa palavra, os nossos saberes, não é? Nós precisamos entender que eles também são saberes epistemológicos, filosóficos, históricos. E aí eu quero reiterar e já passar a bola para você sobre essa questão que a gente já conversou sobre isso, mas eu penso que é importante dividir com as pessoas, porque surgiu essa polêmica, vocês estão ensinando o orixá a dançar. Não, ninguém... Orixá, você não vai ensinar o quê para o orixá? Então, né, tá maluco? Não, você está ensinando o corpo, não é? A se sintonizar, ensinando o corpo a ceder, inclusive ensinando o corpo a responder à voz dos tambores, porque os tambores, eles são elementos nucleares para nós. Então, esse corpo, ele é um corpo que ele está se refazendo também miticamente. A gente está pegando esse corpo e refazendo o corpo. É um pouco, não é? Remoldando este corpo, não é? Então, o que acontece? Nós estamos, quando nós, Iaôs, aprendemos uma dança, e ninguém precisa, isso não constitui demérito, isso não enfraquece o poder de orixá, de Vodun, Inquice, porque me incomoda muito uma ideia de orixá ter que estar provando a sua existência. O orixá não precisa provar nada, ele só precisa existir e dar para nós, generosamente, a possibilidade de acessá-lo. Então, quando um Iaô aprende, ao longo dos 7 anos, a dança do orixá, ele aprende porque, ao aprender, ele está se conectando a uma ética coletiva, mítica, de Ebé, entendeu? Ele está se conectando. Se não tiver que aprender, ele não vai se conectar, porque nós nos conectamos. Percebam, todos os nossos rituais são reiterados. Quer dizer, rito é reiteração. A palavra rito é reiteração, não é? Então, mas eu queria as suas contribuições a partir da psicologia analítica, Gabriel. Sim, pai. A imagem que eu queria evocar para talvez a gente discutir um pouco mais esse tema é a imagem de alguém aprendendo um instrumento musical. Porque eu acho que ninguém tem a percepção, vendo uma pessoa tocar virtuosamente um instrumento, que aquela pessoa pegou aquele instrumento pela primeira vez na vida, naquele dia. Por mais que haja uma questão de talento, é necessário uma prática, um aprendizado, um contato com a tradição daquele instrumento e, num primeiro momento, é sim necessário uma aprendizagem consciente. E para a gente entender um pouco mais disso,
eu vou trazer um conceito que não é tanto da psicologia analítica, um conceito mais neurobiológico, que tem a ver com um órgão que a gente tem no nosso sistema nervoso central, chamado cerebelo. Vou tentar não deixar a conversa muito cientificista. Mas esse é um órgão que fica aqui na parte posterior da nossa cabeça e que ele é responsável pelo nosso equilíbrio, pela coordenação motora. E uma das grandes funções cerebelares tem a ver com o aprendizado cinético, o aprendizado dos movimentos. E o cerebelo, ele aprende numa primeira instância, no primeiro momento, conscientemente. Então, a gente precisa, com a nossa consciência ali, receber de uma outra pessoa, receber de uma tradição esse conhecimento de como se desempenha esse movimento. E ali ficam armazenadas essas memórias justamente para que no momento do transe a pessoa não precise se desconectar dessa sintonia tão fina que é necessária para o transe acontecer. Ela não precise pensar qual que é o próximo movimento que eu vou fazer, que eu tenho que, onde vai meu pé agora, onde vai a mão. Ela pode estar sintonizada com si mesma, com o orixá e com os tambores. Porque essa memória cerebelar, ela é responsável, por exemplo, por a gente saber andar de bicicleta, dirigir um automóvel, tocar um instrumento, como eu disse. E para nenhuma dessas atividades, a gente precisa, depois de ter aprendido, ficar pensando como se faz. Quando a gente está andando de bicicleta, se a gente já aprendeu, a gente não precisa ficar mais raciocinando como que se faz para continuar andando de bicicleta. E essa é toda a lógica da aprendizagem dos passos da dança do candomblé. Então, tendo aprendido e registrando essa memória cinética cerebelar, isso libera espaço para o transe. Isso libera espaço para que aquele iniciado possa se conectar com o que há de mais importante, que é justamente a voz dos tambores, a emergência do divino, e não precise ali naquele momento ficar conscientemente controlando os seus atos. Até porque eu acho que grande parte dessa angústia que vem da aprendizagem da coreografia é uma angústia por perda de controle. A gente fica muito angustiado, a gente enquanto sociedade, quando a gente não tem controle. E, ao contrário do que se pensa, aprender previamente esses passos é justamente se liberar para não ter controle durante o transe. É poder se liberar de sair do controle visual, é sair do controle da consciência que vai ficar medindo os seus movimentos ali naquela hora. Então, eu penso que essa aprendizagem ela é muito essencial para a liberação de espaço terapêutico do próprio transe. E aí nós podemos ir aqui para Tadeu, vamos para o Opanigé. Opanigé O é ele, Pa é o verbo matar em Urubá, Ni é o verbo ser estar, e Jé é o verbo comer. Então está dizendo que ele mesmo matou e comeu, não é? Quer dizer que Obaluayê é aquele que mata e come, não é? E as pessoas já vão ficar horrorizadas, né, com essa visão. Mas, nossa, um Deus que mata e come? Mas a gente também não mata e come? Né? É que as pessoas são muito malucas, né? E elas não conseguem enxergar as coisas. E ali, não é, no próprio Opanigé, nós já temos, não é, uma reatualização mítica. E aí eu queria conversar um pouquinho com o Tadeu. Eu sei que ele é o orixá dele, então ele vai mais profundamente, ele tem feito leituras. Então eu queria saber, não é, quer dizer, com essa ruptura, não é, de uma visão hegemônica, não é? Obaluayê como representante dessa ruptura. Eu sei que você revisitou, não é, alguns mitos, que você tem umas leituras aí fresquinhas para nos oferecer, e nós temos tempo ainda, e eu queria que você nos desse aí uns 10 minutinhos da sua fala. Tá bom, pai. Só para atualizar rapidinho as pessoas, que agora a gente vai sair da psicologia analítica e agora eu vou trazer para a minha área, que é a história e a teoria da arte, só que é algo que eu e o Gabi temos em comum,
é que ambos lidamos com as imagens místicas. E tem um dado muito importante, pai, antes de eu entrar de fato no OpenIG, que é importante que as pessoas saibam, é que quando a gente trata de arte afro-brasileira, descendente da arte Urubá, da arte Fon, da arte Banto, a gente está entrando num outro circuito de classificações de arte. Inclusive, a separação que as pessoas fazem das linguagens artísticas aqui no Ocidente não faz o menor sentido em muitas dessas culturas. Eu queria citar o que uma amiga minha, Nayara Paula, que é uma filósofa que pensa estética iorubá, que inclusive está assistindo a live, ela trouxe uma fala numa live que ela fez, que eu acho importantíssima que as pessoas ouçam isso, para elas terem ideia da outra dimensão que a arte africana e a filosofia da arte africana dá para a gente. Para o Iorubá, nós somos obra de arte, porque nós somos a escultura feita por Obatalá. Então, o nosso corpo não é o corpo nascido do pecado do cristianismo. O nosso corpo é uma obra de arte ambulante. Então, eu acho que esse conceito é fundamental já para demarcar a diferença das concepções de arte do Ocidente para as concepções de arte africana e afro-brasileiras. E o senhor já trouxe, e o Gabi também, uma série de questões super interessantes que eu ligo automaticamente ao pensamento de um autor que é o Jean-Pierre Vernant, que ele estuda mito grego e ele traça o seguinte conceito, que mito, rito e imagem são indissociáveis. Então, quando a gente fala do Opanigé, a gente fala dessa dança que o Baloé parece que ele está caçando, e tem um momento no Panigé que eu acredito que é muito simbólico, que pode ensinar muito para a gente, que é o momento em que o Baloé começa a apontar para os sentidos. Então, ele aponta para o ouvido, ele aponta para o olho, ele aponta para a pele. A arte, ela ensina muito porque ela consegue agregar uma série de conceitos. E se a gente observar bem, se a gente tentar, de alguma forma, decifrar o porquê que, em algumas tradições, por exemplo, quando o Obaloê começa a apontar os sentidos, ele aponta primeiro o ouvido e não a visão ou a boca. Então, muitas das vezes, ele começa pelo ouvido. Quando eu conheci, há pouco tempo atrás, enfim, no ano passado, quando eu tive contato com a professora Oyeyumi Oyeronke, eu não sei se é assim que se fala o nome dela, Isso mesmo, isso mesmo. ela é uma professora iorubá que trabalha nos Estados Unidos. Ela trouxe uma informação que casou muito bem com a coreografia de Obaluayê. Ela diz que o conceito de cosmovisão utilizado no Ocidente não é cabível para as concepções de mundo iorubais. Por quê? Porque o ocidental é visual cêntrico. A gente está muito centrado no visual. E quando a gente pensa isso filosoficamente, a gente começa a entender uma série de problemas ocidentais, inclusive, que é de julgar pela capa, ou a primeira impressão é que fica. A gente dá muita importância para o que a gente vê. Enquanto essa professora ela diz que para os iorubás, na hierarquia dos sentidos, a audição ela vem na frente. E aí a gente volta à coreografia de Obaloaê, que primeiro aponta para o ouvido, para depois apontar para a visão. E é muito bonito e é muito simbólico, porque a visão é a imagem que é dada, enquanto o ouvido vai construir uma imagem do outro a partir do que é narrado pelo outro. Então, são sentidos de concepção, de alteridade muito diferentes, que são relatados pela coreografia. Então, essa coreografia ela é muito simbólica, ela é muito filosófica, ela guarda uma memória ancestral extremamente importante e ela guarda valores ancestrais. Então, isso, inclusive, vem de encontro com o que a gente está conversando sobre a excorporação, porque um outro debate muito polêmico é
Por que que aqui no Brasil se fecha, os olhos estão fechados durante esse momento? Porque a visão aqui no Ocidente atrapalha. E se a gente quer se voltar aos valores nativos iorubás, se a gente quer se reconectar com essas forças e esses sentidos, é importante a gente se conectar a esses outros sentidos para perceber o outro e perceber o mundo de uma outra forma. E nesse sentido, a professora Oyeyumi, perdão, Oyeyumi, ela não traz o nome cosmovisão para falar sobre a forma iorubá de conceber o mundo, e ela traz o termo cosmosentido ou cosmosensação, porque essa construção ela se dá a partir de todos os sentidos e não está hierarquizada pela visão. E eu vou... O tempo corre, né, pai? Mas Pode ir, vai, avança, avança. Vamos lá, uns Atotô, minutinhos. Agiberô, Pelé, Pelé, o Curim. Atotô, pode ir. Eu acho que tem um mito, eu sempre gosto de citar os mitos, porque eu acho que, de fato, eles nos ensinam muito. E até alguém mandou uma pergunta, nossa, mas se eu não sou das corporações, se eu sou EQED, se eu sou OGAN, como é que eu me conecto a isso? Então, a gente pode se conectar com a moralidade e com a ética que são trazidas pelo mito, porque está lá, é forte, ensina, transforma a nossa visão de mundo. Então, eu vou trazer um mito que eu acho muito importante, muito simbólico, o mito de Obaluayê, obviamente, que eu acredito que se conecta muito com essa conversa que a gente acabou de ter sobre esse problema das hierarquias dos sentidos, do visual-centrismo. Esse mito é muito conhecido pelo povo de Santo, que é o mito em que todos os orixás eles estão numa festa e Obaluayê está num cantinho e ninguém interage com ele. E, de repente, Yansan começa a ouvir os outros falando, nossa, mas quem é aquele cara? Ele é estranho, né? Ele está vestido com palha. Deixa ele para lá. Ela acha aquilo um absurdo. Ela olha para aquela figura, ela vai até ele, ela puxa um papo, e ela não só puxa um papo, como ela convida ele para uma dança. E quando eles começam a dançar juntos, ele fica feliz, obviamente, porque alguém deu bola para ele, apesar da imagem. Quando eles começam a dançar juntos, o vento que é em Ansan sacode as palhas de Obaloaê e revela para todo mundo, nesse momento ele levanta a palha antes de revelar as feridas que até então estavam no corpo dele, viram pipocas, e todo mundo que está na festa vislumbra agora um rapaz tão bonito quanto um sol. Ele fica tão grato a Yansan por ela ter chamado ele para dançar e por ter revelado essa face que as pessoas não conheciam, que ele dá para ela o domínio sobre os mortos. Todos os mitos são polissêmicos, então eles têm diversas leituras possíveis. Essa leitura que eu vou dar é uma interpretação minha como historiador da cultura, como historiador da arte, como alguém de candomblé. Esse mito fala sobre uma ética muito importante. E, na verdade, diversos mitos do ciclo de Obaloaê, de outros orixás, falam sobre essa ética. Obaloaê é o estranho. Então, aqueles que viam e acreditavam naquela imagem sinistra do homem coberto com palhas não quiseram se relacionar com ele. Aquela que teve coragem de se relacionar com o estranho, se aproximar dele, chamá-lo para uma dança, ela não só mostrou a riqueza e o brilho dele para todo mundo, como ela se enriqueceu com o contato com o diferente. Então, essa é a grande moralidade, a grande ética que atravessa diversos mitos do candomblé. O diferente, ele agrega. O diferente, ele pode ter um campo de conhecimento e de poder que vai fazer você crescer. Então, é por isso que, desde sempre, se a gente pensa na história do candomblé, ele é um espaço de acolhimento ao diferente, ao rejeitado, porque o rejeitado pode acrescentar. Ele tem um poder que pode fazer o seu campo de conhecimento se expandir. E foi isso que aconteceu com o Iá no mito. E todos nós, não é, Tadeu? Todos nós, durante a vida,
em algum momento, sobretudo nós, em alguma medida, subalternizados, não é? Marginalizados, atualizaremos o mito de Obaluayê, não é? Quer dizer, ou pelo menos precisamos, todos nós, não é? Em alguma medida, seremos Obaluayê. É importante que, muito embora, não é eu, Xangô, você, Obaluayê, Gabriel, Oxumaré, mas nós, não é? Quer dizer, os mitos, nós temos uma tendência maior, não é? A reatualizar os mitos do orixá para o qual fomos iniciados. Eu tenho dito, inclusive, que a partir da iniciação nós começamos uma jornada, não é, de simbiose com o nosso orixá, não é? Quer dizer, esse também é um valor de cura, não é? Quer dizer, é curar-se por meio dessa simbiose com o nosso orixá. E você acompanhou uma polêmica recente, não é, em que eu escrevi um texto e falando de Obaluayê, sobre Obaluayê ser a doença, não é, Choponã, não é, Chapanã, e você acompanhou e tem me incomodado muito uma falta mais ampla de conhecimento. Eu entendo, não é? Porque todos são 350 anos de silenciamento, de perseguição, tá tudo bem, eu entendo, meu nome podia ser Sidney Compreensão, só que isso não pode partir, não é desde dentro não pode. Quer dizer, a gente não pode usar a lógica colonial para invalidar a doença, não é? Quer dizer, a doença ela é também um lugar de cura, de verdade, de verdade. Estava conversando essa semana com a professora Miriam, da Universidade Federal de Pelotas, e ela falou, olha, essas palavras, saúde, doença, elas não servem para nós, elas não dão conta. A gente utiliza porque a gente está no Brasil, nós falamos língua portuguesa. Só que o que o Ocidente chama de doença não é doença para essa cosmosensação, essa cosmopercepção. O que o Ocidente chama de cura não é cura para essa cosmopercepção, para essa cosmosensação. E aí eu sei que você tem, não é, essa contribuição também, e daí você já passa a bola para Gabriel, porque eu gosto muito do arquétipo do curador ferido, mesmo em português essa palavra é muito musical, curador ferido é muito musical. E aí eu queria que você falasse um pouco, não é? Eu sei que você teve uma leitura recente, não é, que encontrou lá Chapanã, que você fez relação, não é, a sua leitura com os elementos da arte da história com o cuscuzeiro, que de verdade o Ibá de Obaluayê é o próprio cuscuzeiro, não é outra coisa. O cuscuzeiro é o Ibá de Obaluayê. E aí eu queria que você trouxesse essa contribuição para nós. Sim, pai. A epistemologia ocidental ela é muito maniqueísta, então ela não consegue entender como os opostos podem ser complementares. Então, as pessoas, geralmente, essa polêmica sobre o Baloaê, enfim, quando a gente começou a falar sobre o Baloaê como a divindade da doença, surge como se isso, de alguma forma, o demonizasse, porque nós, ocidentais, não conseguimos entender que orixás são as forças da natureza, e assim como o fogo pode aquecer a lareira, ele pode destruir uma casa. E se não fosse a doença, a gente não se imuniza. Então, o Baloaê, eu, pelo menos, enfim, a partir também da fala do senhor, ele, de fato, ele é o senhor da doença, e eu não sei se ele é exatamente a cura, mas, sem dúvida alguma, ele é a imunização. Tanto que um dos instrumentos dele é a lanceta, é quase como se fosse a vacina que ele fosse dar na pessoa, enfim, com a possibilidade
de você se proteger de um mal maior que pode surgir mais para frente. Então, a vacina, geralmente, ela é a doença de uma forma um pouco mais domada, para que você consiga conviver com aquilo. E quando o mal de fato vier, você vai ser forte o suficiente para lidar com o mal. Então, eu acho que o Obaloaiê, ele, antes de tudo, é a divindade da resiliência, da força de passar pelo problema, e de carregar a ferida, e a partir dessa ferida também pensar essas possibilidades de cura. Enfim, pai, eu tô com medo do tempo. Eu acho que eu vou Não, ter nós que fazer. temos 10 minutos, eu quero que você fale do cuscuzeiro. Fala do Então tá. cuscuzeiro. Tá bom. Então, tem eu agora esqueci o nome dele. Tem um doutorado em semiologia na França, em que esse rapaz ele faz uma análise sobre os assentamentos de Sapatá no Dahomey. E ele traz um mito em que Sapatá ele se transforma em um formigueiro. E nesse mito ele foge dos filhos, e para fugir dos filhos ele se transforma num formigueiro. E é muito. Quando a gente lida com arte iorubá, a gente está lidando com uma arte de uma intelectualidade muito delicada, que consegue perceber na natureza metáforas para a sociedade, metáforas para as relações de afeto e para uma série de coisas. Se a gente pensar os mitos de Obaloaiê, os mitos de Obaloaiê são o tempo todo mitos de relações de alteridade. É a criança que é abandonada, mas é adotada, é o estranho que é acolhido. E se a gente pensar no Olubagé, que é o grande momento em que o candomblé está absolutamente aberto para que todos comam junto com o rei. Então, a comunidade é uma das questões míticas que atravessam o Baluaê. E se a gente pensa no cuscuzeiro, que é o assentamento dele, enfim, o altar de Obaluaê, como um formigueiro ou até uma casa de cupim, cupizeiro. Se a gente pensa que esse é o símbolo, a gente vai entender essa lógica metafórica muito delicada, em que o que representa a divindade é uma comunidade. É uma comunidade que mora na Terra. É uma comunidade que se sustenta pela harmonia entre os membros. E há pouco tempo, o professor Juan do Nascimento, maravilhoso, da UNB, ele traduziu um texto da Oyeyumi Yeronke sobre matripotência, que fala como para os iorubás, na hierarquia iorubá, a mãe, e não uma mãe no sentido de mãe ocidental, mas a Iá, ela vai ser sempre a mais velha, ela vai estar sempre acima, porque ela é sempre... Ninguém pode ser mais velho que a própria mãe. E se a gente pensar de novo na escolha do formigueiro, ele é um espaço de uma comunidade e que acima dele está a mãe provedora dessa comunidade. Então, a arte iorubá, ela fala o tempo todo, ela é metáfora o tempo todo de relações sociais, para que a gente consiga entender de fato que a natureza é inspiração, para que a gente possa ser uma humanidade melhor. E a formiga é um bicho muito pequenininho, parece muito frágil, mas unida, ela pode derrubar um prédio. E é muito interessante, né? Porque aí nós temos os dois reis, né? Obaluaiê e Xangô, e ambos os ibás, eles são reprodução simbólica de uma ética coletiva, não é? Xangô, na sua gamela, que aglutina diversos Edunhará, Xangô nunca é feito de um único Edunhará. Bom, o próprio, se for um Edunhará, ele já é também o amálgama de elementos minerais. Então, e aí na sua gamela você olha, você vê o quê? Você vê o coletivo. E aí você olha para o cuscuzeiro e você vê também, você vê um útero ao contrário, né? Você tem um útero ao contrário, não é? Você tem ali, você tem aquela forma oval, aquela forma
cabaça, não é? E você tem ali a reprodução de alguma coisa, não é? Daquele barro moldado coletivamente, não é? Então, eu tenho clamado por isso, e por isso que eu venho trazendo esses gritos de encruzilhada. Você sabe, você fez a revisão do meu livro, você sabe, e eu tenho clamado por essa epistemologia, por essa repotencialização de uma epistemologia nossa preta. Nós temos pouco tempo, nós temos 4 minutos, então Gabriel vai falar, vai se despedir, depois você vai se despedir e depois a gente encerra. Não, nós não vamos voltar. Vocês voltam a semana que vem com um Exu em Nova York, com a Cidinha da Silva, tá bom? A semana que vem todo mundo aqui. Depois desse vídeo, o vídeo vai ficar salvo no IGTV e ele vai lá para o meu canal no YouTube, Sidney de Xangô. Eu queria que você desse uma palavrinha bem sintética, Gabriel, porque essa noção de curador ferido é muito potente para o Obaluayê. Então, pai, nós temos na nossa psique esse grande arquétipo, que é o arquétipo do curador ferido, que é uma potencialidade justamente que diz respeito que doença e cura não são extremos dissociados, eles são faces da mesma moeda. E justamente a potência para a cura depende da realidade da ferida, depende da comunicação com essa ferida. Então a gente precisa, enquanto indivíduo e sociedade, resgatar a importância da própria doença e fazer talvez a grande pergunta, que é: o que essa doença tem a nos dizer? Nós estamos passando agora por um momento na contemporaneidade que a gente não consegue se furtar de fazer essa pergunta. E o que essa doença tem a nos dizer, se nós compreendermos simbolicamente o significado dessa doença, nós mesmos podemos chegar ou nos aproximar da cura em relação a ela. E há uma coisa muito importante aí desse arquétipo também, que é o do enfrentamento da morte. E essa morte, não como uma morte literal, mas a morte simbólica. E quando nós estamos diante da morte, quando nós estamos diante da morte do corpo físico, ou da morte de uma relação, da morte de um projeto, da morte de qualquer coisa que não tenha mais um significado vivo, a grande mensagem de Omolu é que não há como nós voltarmos para trás. O único caminho é para frente. O único caminho de se passar pela morte é pela transcendência, não é pelo atalho da esquiva. Então, essa morte pode nos levar a um grande renascimento. A partir de uma doença, a partir de um adoecimento, a gente pode reinventar a nossa vida, a gente pode se conectar a coisas que estavam esquecidas. Então, essa grande interface, esse diálogo entre cura e doença, entre cura e ferida, precisa ser sempre visto sem se esquecer de um ou de outro. Acho que essa é a grande mensagem do arquétipo do curador ferido. Foi, estou muito feliz. Nós vamos voltar. A gente, esse projeto é um projeto contínuo, não é? Vamos trazer novamente. Eles têm muito o que dizer, não é? Vocês já perceberam, não é, que a conversa é profunda, no melhor sentido. A conversa é conversa de cuscuzeiro, é conversa que está lá guardada pelo cuscuzeiro. Então, nós vamos voltar. Quero agradecer muito a Tadeu, agradecer a Gabriel, entendeu? Quero agradecer a Obaluayê, agradecer a Oxumaré. É mentira, Obaluayê e Xangô não são inimigos, é mentira! Não é mesmo. É mentira! E já estamos terminando. Um grande beijo. Agora vamos levar o Ebó para a encruzilhada. Axé a todos e todas. Axé.